Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, descobrir quanto o presidente Osmar Stabile vai pagar de prêmio pelo título da Copa do Brasil. O acordo foi fechado entre atletas e o presidente, com um repasse de 50% do prêmio líquido relacionado ao título da Copa do Brasil. A promessa da CBF era de 77 milhões de reais ao campeão. O Corinthians venceu o Vasco e ficou com esse dinheiro, mas, tirando toda a tributação, vão sobrar para o Corinthians 68 milhões de reais. Dessa maneira, metade dessa grana, ou 34 milhões de reais, serão distribuídos entre os atletas, com a lembrança de que o Memphis Depay, por contrato, já tinha direito a 4.725.000 reais livres de impostos. Então, 34 milhões de reais para o elenco e comissão técnica, mais 5 milhões de reais para o Memphis Depay. 39 milhões dos 68 milhões livres de impostos que vem da CBF, vão restar para o Timão cerca de 29 milhões de reais. Dinheiro que não é suficiente para pagar nem o transfer com o Santos Laguna, de 41 milhões de reais, nem com o Matias Rojas, pouco mais de 42 milhões de reais. Até por isso, vai haver a necessidade de o Timão antecipar recebíveis de 2026 para que possa iniciar a próxima temporada sem qualquer pendência relacionada à FIFA, e é isso que tem impedido hoje o Corinthians de registrar novos atletas. Hora de falar sobre o Corinthians, que se acertou com o Matias Rojas. Um dos dois enormes problemas do Timão está resolvido, pelo menos de acordo com a diretoria. O Timão devia quase 45 milhões de reais para o meio atacante paraguaio. E essa história já havia se transformado num problema na corte arbitral do esporte. Segundo o Corinthians, vai haver o pagamento de 41 milhões e 200 mil reais em duas parcelas. A primeira nessa semana e a próxima na semana que vem. Estou curioso para saber se o Matias Rojas vai receber de fato toda essa bolada em apenas uma distância de 7 dias. Só para completar, é importante ressaltar como é que se deu toda essa confusão. Enquanto o presidente do Willian Monteiro Alves atrasou recorrentemente o salário do Matias Rojas, que havia pedido para ir embora. O Augusto Melo chega, se reúne com o Matias Rojas e pede para que ele acreditasse, porque a partir da chegada do Augusto, a confiança e a segurança, a credibilidade do Corinthians estaria de volta graças ao Augusto Melo. Pois bem, diante dessa dificuldade para receber, o Matias Rojas disse que só ficaria no Corinthians se o novo presidente aceitasse uma cláusula, dizendo que em caso de um mês de atraso, além dos 8 milhões de reais que estavam atrasados, o Corinthians se veria obrigado a pagar tudo que tinha a receber o Matias Rojas até o fim do seu contrato. O Augusto Melo aceitou essa condição e logo no primeiro mês atrasou o pagamento. O que o Rojas fez? Foi a FIFA, conseguiu a condenação do Corinthians na FIFA, na Corte Arbitral do Esporte, e agora vai caber ao Timão pagar esses 41 milhões e 200 mil reais. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Maicon está mais perto de permanecer no Corinthians, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, já otimismo de forma pública do Corinthians e dos representantes do atleta. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Fabinho Soldado está fora do Corinthians, depois de uma reunião nessa terça-feira entre o executivo de futebol e o presidente Osmar Stabile, ficou combinado que ele sairia sem pagamento de indenização, como um acordo, e o Fabinho está livre para se acertar com o Internacional ou qualquer outro clube. Já havia contado para vocês no domingo que o Fabinho tinha prometido para o Dorival Júnior e para o próprio presidente Osmar Stabile que sairia no fim dessa temporada. O fato de ganhar 370 mil reais por mês era um enorme problema. Dirigentes do Corinthians ligados ao Stabile não gostavam dessa condição imposta pelo antigo presidente, o Augusto Melo. Quero acrescentar que o Corinthians já recebeu seu primeiro não na busca por um substituto para Fabinho Soldado. Alessandro Brito, executivo de futebol do Botafogo, que é torcedor do Corinthians, foi procurado pelo Timão, mas ele disse que não pode aceitar essa oferta, até porque além de trabalhar no Botafogo, o Alessandro Brito tem ganhado cada vez mais espaço em outros clubes de Textor no exterior. Há um projeto para ele de trabalhar no exterior muito em breve. O Corinthians também consultou Paulo Pelaipe. Essa consulta se deu antes mesmo de o dirigente trocar o Cruzeiro pelo Grêmio. Pelaipe gostou, agradeceu o convite, mas disse que precisava estar em Porto Alegre, até porque sua mãe de 83 anos de idade já tem uma saúde debilitada. Para completar, o Corinthians hoje estuda as seguintes possibilidades. Paulinho, do Mirassol. O grande problema é a falta de experiência. André Mazuco, desempregado desde que deixou o Internacional, um dos dirigentes procurados pelo Corinthians sugeriu o nome do Mazuco. Pedro Martins, nome bem avaliado dentro do clube, já passou por Cruzeiro, Santos, entre outros.
Bruno Spindel, que foi o braço direito de Marcos Braz nos tempos de Flamengo. Até o Marcos Braz também teve seu nome cogitado. A decisão vai acontecer nos próximos dias. O Corinthians tem pressa para anunciar um novo executivo de futebol, até porque vai caber a esse dirigente a busca por reforços para 2026. Antes de fechar sobre o Timão, só contar que Pedro Raul caminha para ser reforço do Internacional, tratativas para um empréstimo de uma temporada em estágio avançado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Já dá para cravar que 3 jogadores não ficam no Corinthians campeão da Copa do Brasil para 2026. Os atacantes Thales Magno e Romero não terão seus contratos renovados, assim como o goleiro Donelli. Corinthians também busca interessados para os zagueiros Kaká, Félix Torres e o volante Charles. A lista de saídas do Corinthians pode contar também com o Maicon, volante que foi titular e capitão em algumas das partidas mais importantes da temporada. Corinthians, Maicon e Shakhtar tentam chegar a um acordo. O volante está emprestado até 31 de dezembro. Timão ainda pode vender o Breno Bidon, que é alvo do Sporting de Portugal, o Yuri Alberto, pretendido pela Roma, e Hugo Souza na mira do Milan. Memphis Depay continua, ele tem contrato até junho e está descartada a sua saída. Fabinho Soldado deve deixar o clube, há uma pressão muito grande das pessoas próximas ao Osmar Stabile para que ele seja demitido, embora o Fabinho Soldado já tenha se antecipado e programado a sua saída. Dorival Júnior está garantido. Ele corria enorme risco de demissão caso não vencesse o título da Copa do Brasil, com a confirmação da taça e a garantia da disputa da Libertadores da América na fase de grupos. Dorival terá seu contrato seguido. Vale a lembrança de que o vínculo do Dorival só se encerra em 31 de dezembro de 2026. Sobre reforços, Corinthians começa agora a debater alternativas. Lucas Ramon, lateral direito que pertence ao Mirassol, interessa. Corinthians também busca em caráter de urgência mais um zagueiro, mais um camisa 10 e pelo menos 2 atacantes de lado de campo. A avaliação é de que essas são as posições mais carentes no time de Dorival Júnior. Você deve estar se perguntando, Nicola, mas e o transfer ban? Corinthians assegura que vai pagar todas as suas pendências, com o Matias Rojas e com o Santos Laguna, para que possa voltar a contratar jogadores. E você, se fosse dirigente do Corinthians, quem não permitiria que ficasse para 2026? E quais os atletas que você buscaria para reforçar o timão? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E aliados importantes do presidente Osmar Stabile se movimentam para que Memphis Depay seja dispensado por justa causa pelo Corinthians nos próximos dias. O motivo? As declarações fortes de Memphis depois do título conquistado contra o Vasco nesse domingo no Maracanã. O Memphis cornetou, criticou, atacou dirigentes do Corinthians, falando que o ambiente profissional é muito ruim e que o dia a dia não ajuda o elenco. O Memphis chega a dizer que esses caras que atrapalham deveriam ir à merda e atrapalharem em outro lugar. Pois bem, tive contato com um desses aliados sempre atacado pelo Memphis Depay e essa pessoa assegurou que o grupo político que dá suporte ao presidente Osmar Stabile está buscando no contrato entre o Corinthians e o Memphis alguma brecha para que ele possa ser dispensado. Tudo porque, segundo esses conselheiros, o Memphis denegriu a imagem do Corinthians atacando dirigentes e conselheiros. Essa pessoa ainda me contou que se conseguisse a dispensa do Memphis, o Corinthians economizaria cerca de 40 milhões de reais, é quanto o Memphis tem a receber daqui até a metade do ano, quando se encerra o atual contrato. Chance dessa história ir para frente é bem pequena, especialmente porque o presidente Osmar Stabile não é do conflito. Está muito longe de ser aquele dirigente que quer aparecer, que vai para o confronto, vai para a guerra. Ainda que essa mobilização avance e que os conselheiros encontrem uma brecha dentro do contrato, eles vão levar essa ideia para o Stabile, que deve acabar colocando panos quentes até para evitar qualquer problema. O Memphis está valorizado com o torcedor e a saída do Fabinho Soldado, que se tornou iminente, já vai render bastante dor de cabeça. Nessa segunda-feira, durante a festa do Corinthians na Neoquímica Arena pelo título, o presidente foi perguntado sobre o futuro do Fabinho e deu a entender que o Fabinho já está decidido a ir embora, informação que eu havia trazido para vocês ao longo do final de semana. Um mês atrás, Fabinho Soldado procurou o Dorival Júnior e também o presidente Osmar Stabile para informar que estava de saída, esperaria a temporada acabar e iria embora. Proposta do Internacional é só mais uma possibilidade para o executivo de futebol, que vem sendo muito atacado pelos mesmos conselheiros e dirigentes que não gostam do Memphis Depay. Só para completar, queria saber a sua opinião.
Nessa queda de braço, você tá com os dirigentes do Corinthians, com o Memphis, com o Fabinho ou com o presidente Osmar Stabile? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.